Bom, olá pessoal, Fatec de São Roque, quinto semestre de sistemas para internet, tudo bem? Bom, eu estou aqui que nem nós combinamos em nossa aula, né? Então a gente vai estar aqui hoje fazendo uma explanação da última parte da nossa aula, que é onde a gente está falando sobre views, dentro de todo o projeto que a gente trabalhou neste semestre, para a gente poder fechar aí com chave de ouro aí o nosso projeto, tá bom? Bom, o que que vem a ser esse nosso projeto agora? Bom, esse nosso projeto, ele é um projeto de controle de mapa de mapeamento de salas, agendamento, né, onde está envolvido várias coisas, né? Então nós até esse momento nós fizemos toda a parte de back-end do nosso projeto, né? Então nós fizemos toda a base do nosso projeto, que é cadastro de sala, cadastro de curso, cadastro de período, cadastro de professor, né? E fizemos a parte de mapeamento. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai trabalhar todas as views, e aí a gente também vai fazer a parte de complemento, que é a parte de gerar o painel de visualização desses agendamentos, tá bom? Bom, para isso a gente vai trabalhar com views, né? Então, para a gente trabalhar com views, né? Como que a gente vai fazer? A minha à direita da tela de vocês aí, né, aqui está abordando o que a gente viu na última aula, que foi a nossa avaliação, né, a nossa P2, e agora a nossa entrada nas views. Bom, para a gente trabalhar com views, né, que nem falei para vocês, a gente não vai entrar muito no mérito de conceitos básicos, né, do que a gente já vinha trabalhando durante o nosso curso. Porém, o que que eu gosto de abordar aqui, e vocês sabem que eu gosto de trabalhar dessa forma, que é sempre deixar uma base fundamentada do que a gente está trabalhando, né? Então, nós vamos trabalhar com Bootstrap. Bootstrap é um framework front-end muito famoso, muito utilizado por vários desenvolvedores no mundo, né? Então, ela é uma ferramenta gratuita para desenvolvimento front, né? Então, qual que é a ideia dela? A ideia dela é que a gente consiga trabalhar com alguns recursos que a gente não precise trabalhar na mão, propriamente dito, né? Então, que a gente trabalhe com o advento desse framework, né? Então aqui eu coloquei um pouco da história do Bootstrap, eu não vou entrar em mérito de questão disso, porque não é o nosso objetivo, mas eu gosto de deixar isso fundamentado aqui para quem quiser e puder ler, faça um bom proveito deste material, né? O que que a gente fala de utilização do Bootstrap, né? É que a gente tem que trabalhar com ele, fazendo um download, né? Vou adicionando os arquivos bootstrap.min.css e o bootstrap.min.js. Bom, antes da gente dar continuidade nisso, é bom até salientar que todos esses arquivos de Bootstrap, né, de JavaScript que a gente vai usar, né, eu vou disponibilizar para vocês lá no GitHub, no repositório da nossa disciplina. Vai estar dito aí mais para baixo. Vocês façam o download e vocês vão alocar dentro do projeto, conforme a gente vai dizer aqui na sequência, tá? Mas a grande sacada da utilização do Bootstrap aqui para o nosso projeto é que a gente consiga trabalhar ele com responsividade, né? Além de ele nos ajudar a criar tabelas, os nossos modais e assim por diante, mas ele nos ajuda também na parte de responsividade do projeto, né? Creio que vocês já tenham visto isso em semestres anteriores, né? Então, é mais para a gente poder pontuar aqui a utilização dele. Aqui eu coloco alguns exemplos, né? Trabalhando com colunas, né? Na parte horizontal, na vertical, trabalhar com tabelas também, que é muito interessante, né? Trabalhar com a ideia de figuras, trabalhar com as modais, que é uma coisa que a gente vai trabalhar bastante aí no front do nosso projeto. A parte dos botões personalizados, né? Tem um pouco de característica do Bootstrap, né? Biblioteca de componentes, a parte de reutilização de código, uma documentação e comunidade bem extensa, padrão visual
e, claro, não menos importante, a responsividade, né? Ah, além disso, a gente vai trabalhar um pouco com a ideia do Switch Alert. Pouco não, bastante, né? Switch Alert, perdão, é uma API, né? A gente já viu o conceito de API aí na nossa disciplina, que a ideia dela é, nos ajudar a trabalhar com as caixas de diálogo para aplicação web, né? Então, ela tem vários recursos, a gente vai usar alguns aqui, elegantes, tal, 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 que a gente vai procurar usar isso dentro da nossa, nosso sistema aqui, tá? Aí vai entrar um pouco do que é a ideia da pasta assets, do conceito do CodeIgniter, mas o conceito de assets, pessoal, ele é bem extenso, né? Ou bem abrangente, não é extenso, é abrangente do ponto de vista que é uma pasta, né? Que a gente fala que ela é onde a gente consegue armazenar recursos externos, perdão, que a nossa aplicação pode precisar. Imagens, folha de estilos, JavaScript. Então vocês estão vendo à esquerda aqui, a nossa tela de login já tem o logo da Fatec São Roque. Se você perceber aqui na parte superior aqui, onde está o, o ícone da página, também tem o ícone da Fatec São Roque, né? A parte de Bootstrap, a parte de JS que a gente vai utilizar dentro do nosso projeto, eu estou disponibilizando tudo dentro dessa pasta Assets. Essa pasta Assets está aqui no nosso GitHub da nossa disciplina. Então a ideia é que você faça o download dela, tá certo? E coloque dentro da pasta do teu projeto, né? E ali eu até estendi, né? Então dentro dessa pasta Assets nós vamos ter CSS, IMG e JS, que vão ser esses arquivos que vão nos ajudar a trabalhar com as telas, tá bom? E aí vamos começar por não menos importante, mas eu acho que é a mais importante, é a nossa tela de login, né? Então a gente vai trabalhar com a view dela. Bom, vale salientar que esses arquivos dessas páginas, gente, porque como eu falei para vocês, já ia disponibilizar e também está aqui, ó, em views.zip. Nessa views.zip tem todos os arquivos de camada de visão que a gente vai utilizar. Então, essa tela, uma coisa, eu vou logar aqui para ver se só peguei. Acho que é isso assim. Isso aqui, ó. Então, o que a gente está fazendo aqui? A gente está navegando pela tela do nosso sistema. Então, todas essas telas, né? Deixa eu voltar aqui, ó, todas elas, ó, todas elas. Olha lá, todas elas estão disponíveis dentro do nosso dessa dessa desse arquivo que eu zipei e subi no repositório para vocês, tá bom? Então vocês podem pegar, foi que nem a gente combinou em aula, que eu ia disponibilizar isso para vocês, né? Para que vocês pudessem utilizar, tá? Bom, então vamos começar pela tela de login. Eu vou passar por eu vou pegar alguns pontos chave aqui que eu acho interessante a gente abordar. Mas de novo, tudo que está dizendo nas notas de aula aqui já está acoplado dentro desses arquivos, tá? Aonde não estiver, eu vou salientar com vocês. Então, por isso que é legal que vocês tomem posse desse material. Então, aqui, galera, tá toda a parte de front desse nosso sistema. Então, eu pontuei algumas coisas aqui, o valida login, né? Que vai ter um método em JavaScript. Então, como que funciona, né? Então, só para a gente entender. Então, voltando aqui. Nós trabalhamos com controller e modules, né? Então, era o que basicamente a gente fazia, por exemplo, aqui, ó, quando a gente batia nos nossos endpoints, né? Então, o que que a gente está trabalhando nesta tela aqui? No Insomnia, a gente está trabalhando com controllers e com modules, perfeito? Então, as modules e controller fazem o quê? Trabalhar na camada de back-end, né? Então, aqui a gente está fazendo uma espécie de simulação, se eu posso dizer assim, do front passando os dados e a gente submetendo dentro do nosso back-end, né? Então, o que acontece? Dentro do nosso projeto, pessoal, nós trabalhamos o quê aqui? Ó?
pegar o meu VS Code aqui. Deixa eu abrir ele aqui do lado. Aqui, ó. Então, a gente trabalhou as controllers e nós trabalhamos as modules. Agora o que eu estou querendo dizer para vocês é que nós vamos trabalhar o quê? As views, que é onde a gente vai pôr todas as nossas telas do nosso projeto. Tá? Então, todas essas views nós temos que alocá-las dentro desta pasta views. E aí eu vou completar o model, view e controller. A gente trabalhou model e controller e atrelamos a view agora, certo? Bom, seguindo aqui, né? Então aqui, o que eu fiz aqui? Eu mapeei tudo que tem dentro do conteúdo da view. Então, tudo que tem aqui na view login. Cadê login? É exatamente o que eu estou abordando aqui nas notas de aula, tá bom? Só para ficar claro. Então, o que que eu faço, né? Eu monto o HTML, aquela coisa toda, né? Então, e eu vou vincular aí os botões, né? Ao clique, ao valida login, aquela coisa toda. O que que é interessante a gente ver aqui, né? Alguns pontos interessantes aqui, ó. Por exemplo, isso aqui vai valer, gente. Eu vou explicar esta vez, mas quando vocês olharem o código, vocês vão ver que isso é exatamente igual para todos os outros, tá bom? O que que a gente faz aqui, ó? Eu crio uma variável onde eu vou lá e retorno o base URL do nosso projeto. O que que é o base URL? Lembra? Lá no começo, e é onde muitas vezes vocês se atrapalham aí. Eu digo assim, vocês, não vocês, mas as outras turmas que já deu aula isso há algum tempo. O base URL do nosso projeto, né? O que que é o base URL? O base URL é lá o que a gente colocou, programamos lá no começo do nosso projeto, lá nas primeiras aulas do semestre, né? Se a gente vier aqui, ó, dentro do nosso config aqui, ó, você vai ver que a gente tem o nosso base URL aqui, ó, que é o quê? É a pasta base do nosso projeto. Como a gente está trabalhando localhost, está a nossa máquina, o nosso servidor local. Né? Se nós estivéssemos com essa aplicação hospedada em nuvem, obviamente a gente bateria aqui um IP externo, né? Para poder fazer a nossa base URL ser exatamente onde está hospedado, certo? Só para relembrar, isso aqui eu estou pegando lá no JavaScript, estou fazendo um comando aqui, PHP, tá vendo aqui que eu estou dando um return aqui dentro do meu JS, e aqui dentro desse retorno do JS eu estou dando aqui um PHP trazendo esse base URL aí do nosso projeto, tá bom? Aí eu começo a fazer aquela coisa toda do JS, né? Então, eu crio um response aqui, onde eu vou chamar quem? O usuário logar. Aqui eu vou dar um fetch nele aqui, ó. Tá vendo? Usuário logar. O que que é o usuário logar? É exatamente o endpoint, deixa eu mostrar aqui no usuário, que nós fizemos lá na nossa aula. O professor não, Marcos. Usuário logar. Olha lá. Usuário logar. E aqui no meu body, passando usuário e senha. No meu caso aqui é Marcos 1, 2, 3, 4, 5, se não me engano. Olha lá, usuário correto. Tá? Se eu bater aqui, ó, usuário sem inválidos, ou se eu começar a bater, fala conteúdo nulo, o nosso campo senha, nosso usuário e senha inválidos. Isso tem que refletir, senhores, no nosso front. É isso que está acontecendo com o nosso projeto. Se nós viermos aqui, ó, vou tentar submeter do jeito que está aqui sem nada. Olha lá. Houveram erros de validação. Usuário, conteúdo nulo ou vazio e senha, conteúdo nulo ou vazio. Então, ou seja, o nosso front está refletindo exatamente o que o back trouxe.
Vocês vão perceber que aqui nesse material que eu passei para vocês, eu não estou validando nada do ponto de vista de front. Eu quero dizer o seguinte, eu não estou validando esses retornos pelo front. Eu estou validando esses retornos pelo back. Tá bom? Foi até um ponto que a gente falou lá no começo da nossa aula. Pô, eu valido por onde? Depende. Nosso caso aqui, como a gente já fez a validação pelo back, a gente está validando por ele, tá bom? Então, por exemplo, aqui, se eu ponho o usuário Marcos, deu uma entrada, ele fala, ó, conteúdo nulo ou vazio em senha. Então tá bom, vou pôr uma senha aleatória aqui e vou bater usuário ou senha inválidos. Tá? Então ele está refletindo. Então, aquele primeiro bate na controller de volta, lembra? E agora passa no usuário e senha, ele bate na controller, tá sujo os dois campos, ele vai no back, no banco, busca esse elemento e traz. Tá? Então ele trouxe o quê? Usuário e senha inválido. Aí aqui tem a parte de visualizar a senha, tal, aquela coisa toda, né, que a gente faz lá no front. Fazendo correto, ele bate no back e me traz o index. Tá bom? Tudo bem? É só para deixar isso claro, que é exatamente o que a gente está fazendo aqui, ó. Então, aqui, se você analisar o código, eu não estou fazendo nada do ponto de vista, assim, validando aqui no JS, por exemplo, falando, ó, eu quero que você me devolva alguma coisa do front, pelo front, eu estou validando no back somente, tá bom? Bom, então eu faço essa submissão a controller e ao método, dizer que é do método post, e que eu vou fazer o quê? Passar em formato JSON para ele, formato JSON, perdão. Né? E ele vai me dar uma resposta. E essa resposta vai ser verdadeira ou falsa, né? Se der o código 1, lembra? Por isso que é importante aquela parte do código. Opa, fiquei no cara errado. Cadê o VS? VS, VS. VS não, insônia. Olha lá. Aqui ele trouxe códigos 2 e o success vazio. Se eu passar aqui, Marcos, tá vendo esse código 1? É justamente o que eu estou validando aqui no meu front. Lembra que a gente padronizou que tudo que for 1, tá ok? Então, beleza, para o front, isso já me valida o que? A ideia de que retornou 1 para ele, ele tem que apresentar. É o caminho certo, né? Ele bateu lá no nosso banco e efetivamente a informação solicitada é a que veio. Ou seja, o usuário correto, né? Caso contrário, eu mapeio todos os erros que ele retornou, coloco numa frase só, vamos dizer assim, e expurgo em tela. Essa parte do else é justamente isso aqui, ó, tá? Pra ele poder mostrar. Não ficar mostrando um erro de cada vez. Né? Traz tudo, lembra que a gente programou isso? Para ele trazer todos os erros de uma vez, o usuário já saber o que ele tem que informar, tá bom? Bom, aí, isso é a primeira tela. Tá? A gente não tem muito o que implementar. Só que depois que eu estou com essa tela codificada, pessoal, o que eu preciso fazer? Eu preciso criar aqui uma controller para nos ajudar nesse mapeamento, né? E nessa controller, o que que a gente vai fazer? Ó? Eu chamei de funções, tá? Essa controller de funções, ela vai ser responsável pela navegação das telas do nosso projeto, né? Então percebam aqui o que que eu fiz aqui, né? Eu criei aqui um método index e eu dou um load view login. Tá? Aqui é um comandinho novo, que é o que é o load view login. O load view já é algo do CodeIgniter. Então, ele sabe, o que que isso aqui está fazendo, gente? Ele está mapeando o seguinte aqui, ó. Ele sabe que ele vai ter que vir aqui na pasta de views e olhar um cara chamado login e carregar ele. É isso que ele faz. Ah, é? É. Por quê? Olha só o que acontece aqui. Eu vou voltar um pouquinho no código aqui em cima.
Cadê onde está? No caminho feliz aqui, né? Base URL, funções, index página. Ou seja, ele vai carregar a página principal do nosso projeto, tá? Então, basicamente, essa primeira é a primeira fase nossa, ok? Beleza? Uh, essa controller, Marcão, você vai mandar para nós? Não, essa controller aqui vocês têm que criar, tá bom? Vocês vão ter que criar. Então eu já vou até salientando aqui que essa controller em específico vocês precisam criar ela, tá? Ah, é, Marcão? É, tá aqui, ó. Cadê com... Não preciso mais. Controller, funções. Olha lá. Login. Tá? Tudo bem, senhores? Então ela vocês criam, tá bom? Ela precisa ser criada. E aí já é parte de back. Tudo que é back eu tô deixando vocês fazerem, tá? Front eu tô mastigando para vocês, tá bom? Só que é o seguinte, tem mais um ponto que a gente tem que levar em consideração aqui para essa coisa poder começar a acontecer, que é o quê? A gente tem que ir lá no arquivo, fechei config, mas eu vou ter que ir lá de novo. Vou ter que ir lá no routes e falar minha controller default. Vocês lembram que na primeira aula que a gente falou de padrão MVC, que eu expliquei lá, tá lá no começo dessas notas de aula, inclusive. Eu falei para vocês, quando eu bato numa aplicação MVC, onde que ele vai? Para o usuário final aparece uma tela. Só que para nós ele vai primeiro aonde? Numa view. É numa view que ele vai primeiro. Perdão, é numa controller que ele vai primeiro, perdão. Para o usuário final aparece a view, mas para nós primeiro ele bate numa controller. E essa controller é essa que eu acabei de falar para vocês, que a gente vai criar funções. Então aqui, dentro de routes.php, eu tenho que colocar default controller, eu tenho que colocar esta controller que ele vai ter que bater. E pelo método index dela que está aqui, ó, bateu nela, ele já aciona login. Então seria como se fosse um método construtor dessa classe funções. Então bateu aqui, ele vai carregar o login. Então o que está acontecendo é justamente aqui, ó. É a mesma coisa se eu pegar aqui, ó, colocar aqui, ó, localhost web barra fatec srds 2.2025.02, que é a minha pasta padrão. Na hora que eu bato, ele vai lá nas funções e carrega esse cara. É exatamente o que ele está fazendo. Tá bom? Só para a gente ter essa ideia. Mas aqui eu mapeei tudo direitinho, tá bom? Então é onde a gente vai chegar aqui e ver essa parte. Aqui eu coloquei um passo a passo aí do que a gente pode simular para acontecer, né? E aí a gente vai na página index, que é essa aqui, né? Marcos 1, 2, 3, 4, 5. Que é essa daqui, ó. Esta página aqui é exatamente esta, tá? Então, aqui eu criei os cards dele, né? De acordo com o, os meus dizeres. Senhores, ó, uma coisa importante. Tá vendo aqui, ó? Tem o source aqui, ó, que eu estou buscando imagens, ó, sala de aula, professores, turma, período. Onde estão esses arquivos? Ó, de novo. Por isso que precisa seguir a ordem aqui, ó. Se eu voltar aqui no VS Code aqui, ó, e for lá em Assets, IMG, estão todas as imagens aqui, ó, que fazem parte. Olha lá, o sair da sala de aula, perdão, turma, tá vendo? FATEC, tá vendo? Tudo que a gente, ó, o ícone da FATEC, tá vendo? Tudo que eu usei nesta tela aqui, ó, está vindo desse caminho. E está muito implicitado aqui no source deles, tá vendo? É só para vocês saberem para onde, de onde vem, para onde vai. Após fazer isso, então, eu preciso pensar no que? No index da página, né? Olha, eu tenho o index,
vamos lá, que é melhor explicar isso aqui com mais calma, né? O index, lembra? É um método construtor da página, né? E esse aqui é o index que eu chamei do meu menu. Eu podia ter chamado de menu, né? Mas aqui eu coloquei index, tá bom? E aqui, percebam que eu já criei uma função de encerrar o sistema, que é esse cara aqui, ó. Que ele é chamado aqui, ó. Cadê? Encerra sistema. Tá vendo aqui, ó? Tá vendo? Encerra sistema aqui, ó. O que ele faz? Ele redireciona para a tela de login, tá bom? Beleza? Só para a gente poder entender isso aí, essa mecânica, que é importante a gente saber, né? De novo, eu tenho que programar funções, não esqueçam disso. Aí a gente cai nesta tela aqui que vocês estão vendo aí, tá? E aí agora a gente começa a fazer cada um dos elementos do nosso projeto. Então, a gente começa pela sala, que é quem? Esta página aqui. Qual que é o ecossistema dela? O ecossistema de todas as páginas, quando eu criei, gente, eu pensei da mesma forma, tá bom? Então, todas estão acoplando o CRUD que nós criamos. Consultar. Carrega essas tables aqui, ó. Cadastrar. O insert. O alterar. O update. E o deletar, que é o nosso desativar, né? Todas as telas têm a mesma mecânica, tá bom? Tem uma table que carrega tudo que a gente tem. Tem um botão para inserção, um botão para alteração e um botão para desativação. Todas elas, tá bom? Então é o que está sendo contemplado dentro deste código. Qual que é a ideia aqui? Ó? Eu trabalhei com modais, tá vendo? Modal de edição. Então, o que é modal? É essa telinha que abre aqui, ó. Isso aqui, ó. Inserção, alteração. São todas modais. Todos esses modais chamam um método ou uma função JavaScript, que eu coloquei lá no final da página. Tá vendo? A de cadastro, que está amarrado ao botão cadastro. Cadê o botão cadastro? Cadastro. Tá vendo? Aí aqui eu tenho o editar. Editar sala. Então depois do cadastro, eu tenho. Deixa eu ver aqui. Cadastro. Já já eu volto nesse carregar dados. Eu tenho um editar sala. Tá vendo? E aí ele carrega de acordo com o que eu tô, né? Então, por exemplo, se eu quiser cadastrar do jeito que tá, olha, tá vendo? Ele vai batendo no back-end nosso, ó, do jeito que a gente fez, tá vendo? Tá vendo? Do mesmo jeito, gente. O que ele retornava lá no Insomnia, ele está retornando nessa tela. Então, por exemplo, põe o número da sala. Vou pôr o número da sala 789, sei lá. Cadastrar. Ó, o número, beleza, só que a descrição tá fora, o andar tá fora. Vou pôr terceiro. Olha lá. Conforme eu vou, tá vendo? Teste de aula. Carregou, já atualizou a página, tá vendo? Dentro de cada função JavaScript tem aqui, ó, sucesso. Eu chamo carregar dados, tá vendo? Aqui é o editar sala, mas vamos lá no cadastro. Vamos lá no cadastro para vocês verem. Fiz aqui algumas coisas para detectar os andares, tal, para poder salvar em número no banco, pá, aquela coisa toda. Aí ele faz lá o método, chama ele, o inserir, tá vendo? Fala inserir, passa no formato JSON os campos que precisa receber no back, tá vendo aqui, ó? Esses códigos, descrição, andar e capacidade aqui, ó, é exatamente o que eu tenho que receber aqui, ó. Cadê na controller sala, que é na que a gente está, ó. No inserir, ó lá, é exatamente o que eu estou recebendo aqui, ó. Percebam? Eu vou pegar aqui, ó. Se eu por acaso colocar aqui códigos, vou
fazer um teste para vocês verem aqui. Ó. Eu vou dar um Ctrl S aqui. Ó. Se eu vier aqui no meu front agora, né? For cadastrar uma nova sala. For no cadastrar, olha lá o erro que ele dá. Olha lá o 99. Tá vendo? Por isso que eu brinquei com vocês que falam, pô, eu não quero fazer front. Eu quero só fazer o back, vender só o back e quem vier faz o front do nosso sistema, do jeito que ele quer. Daria? Sim, tranquilamente. Por quê? Eu parametrizo, tá vendo? Se eu voltar lá no nosso VS Code, vou voltar o que era. Salvei, tudo bem? Voltei lá, tentei. Agora ele bateu. Então ele já passou daquela fase de validação dos campos que vem do front e segue o jogo. É o que eu não preenchi o resto. Tudo bem? Então, só para vocês verem como que é interessante isso aqui, tá? Faço aqui, ó. Percebam que aqui eu faço toda. Olha lá, ele retorna e aí eu mando carregar dados. O que que é carregar dados? É justamente carregar isso aqui. O que que é o carregar dados, Marcão? Tá aqui, ó. Olha o sala consultar, passando todos os parâmetros vazios. O que que é isso aqui? Vamos lá no Insomnia. Vamos lá na sala, né? Que a gente está na sala. Turma. Vamos lá na sala, consultar. É isso aqui, ó. Tá vendo? Ó? Ele carrega todo mundo. Todos esses um, dois, três, quatro, cinco, essas cinco salas. Dois, quatro, cinco, é isso mesmo. Cinco salas estão aqui, ó. Tá vendo? Então, o que que eu estou fazendo, gente? A gente já preparou todo o sistema. E o sistema tá todo preparado. Está todo preparado nosso sistema. O que a gente está fazendo agora é exatamente vincular ele ao back. Tá? Voltando aqui, voltando. Então, é o trabalho que a gente faz aqui, a montagem da tabela, tal, que todas as telas têm a mesma coisa, tá? Aí eu tenho o editar, que é a mesma pegada. Ó, salvar. Houve um problema na atualização, porque esse cara já eu não alterei nenhum dado. Então, vou colocar sala 2, Marcão, e vou salvar. Ó, aqui, tá aqui esse cara aqui atrás, tá? Sala atualizada corretamente, ok, já atualizou, já veio para cá, tá? O mais simplesinho que nós chamamos é o deletar salas. Eu passo o código, aí eu uso o SWAL, um switch alert um pouco diferenciado, que é como se fosse, aqui não é somente uma tela informativa, como é aqui, ó. Ela é informativa, né? Então, eu dei um erro aqui, que é a composição do switch alert, né? Então, que é o, cadê aqui o não é isso que eu tenho que mostrar, não. Cadê? Aqui, ó, por exemplo. Ó. Tem o título, tem a mensagem de erro, eu tenho o ícone de erro, que é aquele X, e o confirm button text, o fechar, né? No deletar, senhores, ele muda um pouquinho. Ele me faz um questionamento e, mediante a resposta que eu der para ele, eu dei um ok e um cancelar só, tá? Mas poderia ser sim ou não, aí depende. Aí você dá uma olhada lá na documentação do Bootstrap, que ele mostra para você direitinho como que faz uma amarração de uma coisa com a outra, tá? Mas aqui eu faço aqui uma pergunta e aí, se a resposta for confirmada, método post, passo o código, chamo desativar. Passando o cara lá, o meu amigo config lá, que o meu amigo config tem o método post e o código e aguarda a resposta. E aí eu dou o retorno. Aqui o retorno, se o código for igual a 1, lembra? Success. Success é o quê? É o que eu vou mostrar para vocês agora. É o cara que vai dar certo. Error, ele vai dar algum erro que vai me retornar no back-end. A gente vai precisar tratar se acontecer algum BO. Mas se eu der um OK agora, ó,
Exatamente isso aqui, ó. Sala desativada corretamente. Lembra que essa mensagem vem do back-end e atualiza já o dado aqui, que é o que? É o carregar dados, tá vendo? Tudo bem? Tranquilo? Outra coisa que tem em todas as telas, filtrar tabela, que é o quê? É um cara que dinamicamente eu quero filtrar. Vamos supor que essa tabela estivesse enorme, tá bom? Eu quero colocar aqui, ó, teste. Olha lá. Ele nem. Eu vou pôr Marcos, tá vendo? Por 40. Capacidade não entrou. Deveria ter entrado. Quinto. Ah, tá. Ele só tá pegando pela sala. Pela sala e pela descrição. Aqui, senhores, eu posso aumentar o range de colunas que ele veio, tá? Aqui eu só coloquei sala e descrição. Mas poderia colocar, ó, coluna sala e coluna descrição. Tá bom? Eu poderia aumentar o range ou diminuir para ele filtrar isso de forma dinâmica na tela. Tá bom? Então, pessoal, essa aí é a dinâmica, tá bom? É a dinâmica dessa tela desse front de cadastro de sala de aula. Percebam vocês, eu creio que seja tranquilo. É uma tela que está fazendo um CRUD. Eu acho que está bem autoexplicativo. Então aqui, para trabalhar o CRUD, né, as 4 operações. Aqui a gente trabalha o constar. Aqui a gente trabalha o atualizar. Aqui a gente trabalha a exclusão. E aqui a gente trabalha a inserção. Senhores, todas as telas que a gente trabalhou fazem isso. Todas. Todas têm exatamente a mesma mecânica. Não muda nada, tá? A mecânica é a mesma. Só vamos, obviamente, que de tela para tela muda os dados, né? Muda o método, muda a controller que eu tenho que buscar. Mas assim, basicamente é a mesma mecânica, tá bom? Aí eu faço o quê? Né? Depois que eu programo, obviamente, né? Eu tenho que mexer lá no método, acrescentar esse método abre sala lá no nosso projeto, tá bom? Por quê? Porque senão ele não vai rodar. Questão óbvia, né? Eu vou clicar aqui, ele não vai vir para cá, tá bom? Aqui eu só estou simulando exatamente o que eu acabei de demonstrar para vocês, tá? Mas eu gosto de deixar meus materiais bem, bem intuitivos, vamos dizer assim, né? Bem explicadinhos. Bom, aí a gente vai para a parte da docente, né? Que é o professor. Galera, é a mesma mecânica. Mesma mecânica. Eu trabalho com as modais de edição, então aqui, ó, modal de cadastro e modal de edição, tá vendo? Sempre com essas modais. Eu não mudo isso, tá? Exclusão, mesma coisa. Alteração, mesma coisa. Cadastro, mesma coisa. Filtro, mesma coisa. Não mudo nada com posição. Só tem que atentar em fazer a programação desses caras, né? Do jeito que está aqui, tá vendo? Do mesmo jeito. De novo, esses arquivos estão já lá no repositório. Olha lá, filtrar tabela, tá vendo? Mesmo esquema, não muda nada. Após isso, eu tenho que fazer um abre professor, tá vendo? Marcão, da onde vem esse abre professor? Abre sala, abre não sei o quê. Aqui, ó. Vamos lá, só para a gente fazer o negócio direito. Cadê? Vamos lá. Tá vendo aqui nos cards? Todo card tem um href nele, tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo?
Ah, lá na página index.php, que foi a primeira que a gente fez, logo que depois que a gente passa do login. É isso aí. É onde a gente vai bater, tá? É isso mesmo. Certinho. Tá, pessoal? Vocês podem ir vendo devagar, pausando o vídeo, olhando, tal, mas eu acho que não vai ter problema algum dessa integração, tá? Então aí abre sala. Então deixa eu voltar ao ponto que a gente parou. Página docente, que é onde a gente está. Carregar dados, o mesmo. Então aqui, ó, carregar docente, né? Então, aqui é legal que a mesma coisa, ó. Houveram erros. Nome, CPF, tá vendo? Aqui, ó, que legal. Ele traz o conteúdo de CEP nulo ou vazio, porque a gente pediu que ele. E ele já traz, ele já faz a validação com menos de 11 dígitos. Então ele já bate no CPF, né? E o tipo. Então, pô, Deus Vando, Paulino, CPF no vazio. Vamos pôr o tipo aqui. Vou dizer que ele é um funcionário. Tá bom. Então agora eu vou alimentar um CPF. Tá vendo? E tá validando o CPF que foi aquela função que a gente fez. Ó. Uma coisa que eu confesso para vocês aqui, eu não fiz o campo formatado com CPF. Vacilo meu, tá? Mas deveria ter feito ele no formato formatado como CPF. Então aqui, ó. Tá vendo? Então, ou seja, ele não vai validar esse cara enquanto eu não passar um CPF correto. Tá bom? Na edição, tá vendo? Se eu atualizar para um CPF inválido, ele também bate. Tá vendo? Então, ou seja, ele está fazendo todas as validações necessárias aqui no nosso docente. Tudo bem? Beleza, pessoal? Bom, seguindo o nosso fluxo aqui, então agora a gente tem aqui a turma. Pô, de novo, gente, a mesma mecânica. Né? Deixa eu descer mais aqui, carregar dados, que é controlar funções, abre professor. Aqui eu também fiz questão de colocar todos os prints, remover professor também. Turma. Galera, turma é a mesma coisa. Né? Então eu vou compor aqui dentro da minha view professores, agora turma. Não, que é imagem, né? Não tô olhando. Então, a minha hora falando para vocês aqui, eu tinha que ter olhado aqui, né? Professor, agora turma, do mesmo jeito, a mesma mecânica. Monto, estilizo a tela. Base da minha tela é table, botões de cadastro, botões de alteração e botões de exclusão. Não dá nada. Todos atrelados a modais e lá embaixo o JavaScript para cadastrar, para alterar, para filtrar tabela e para deletar o cara e atualizar. Tá? Ó, mesma mecânica. Ó. Dei até os mesmos nomes de método. Tá bom? A mesma coisa. Termino ele, vou lá, chamo, crio mais uma função, abre-turma, tá? Eu estou colocando assim, vai alterando, porque eu estou aqui nas notas de aula, eu estou mostrando objeto a objeto que a gente trabalhou em aula, tá? Mas como você já sabe lá pela index, para onde que ele vai jogar aqui, se você quiser criar aqui tudo uma vez, bom, aí fica a teu critério, tá bom? Mas é só para dizer para vocês que essa mecânica é a que acontece aí, tá? Vou lá, cadastro a nova turma. Galera, do mesmo jeito. A gente até passa aqui, mas não tem problema. Cadastrar turma. Descrição, sei lá. Gestão gastronômica. Lá na nossa FATEC. Capacidade 30. Data de início. Um pouco meio das aulas lá do ano que vem, lá, que vai ser no dia, sei lá que dia, mas vamos dizer que vai começar no dia 9 de fevereiro, ano que vem as aulas. 9 de fevereiro é carnaval, né? Ah, sei lá, não é. Deixa isso aí. Se eu não pôr aqui, ó, 30, aquelas validações todas, gente. Olha lá. Cadastram, cadastrou. Listão gastronômica lá.
Beleza? Mesma coisa. Atualizo. Pô, Tesgueira, não é dia 9, vai ser dia 16. Tá bom. Salvei. 16/2. Ah, não é essa turma. Esquece. Aquela fora. A mesma mecânica. Ah, quero filtrar aqui os sistemas, né? Sistemas, ó. Sistemas para internet. Tá? Então, turma, a mesma coisa, não muda nada, né? Período, que é os nossos turnos lá, né? Então aqui, eu tenho um turno doido que eu coloquei aqui, né? Muito louco aqui, mas deixa eu remover esse período e deixa eu remover esse aqui também. Quero fazer um negócio aqui que... Deixa eu pegar meu banco aqui. Vou querer fazer um negocinho aqui. Deixa eu ver aqui, tabela horária. Nossa, tudo desativado. Deixa eu dar um delete from tudo aqui, vai. Deixa eu ver se vai. Não vai porque tá com chave estrangeira amarrada, né? Deixa eu ver. O horário vai no mapa, né? Vamos ver como que tá o mapa. Será que se eu deletar tudo aqui vai dar certo? O que eu quero fazer? Deu, beleza. Então, o mapa eu apaguei. Então, agora, consequentemente, eu consigo apagar o horário. Delete horário. Aí, agora sim. Então, eu desliguei para não ficar nada com o status, tá? Pra gente fazer uma brincadeira. Então, aqui eu vou cadastrar um novo horário. Então, vamos dizer aqui que eu quero colocar o período da manhã. Então, vamos dizer das 8 ao meio-dia, né? Sei lá, não sei os horários da FATEC, mas vamos pôr de manhã. Beleza, cadastrar o horário da manhã. Aí eu vou cadastrar o horário da tarde. Vamos dizer que a tarde comece às 13 horas e vá até às 18. E vou criar mais um, que é à noite. Então, pôr das 19 às 22h30. Esse eu sei. Tem os 3 horários, tá vendo? Então, manhã, de manhã, por exemplo, só para mostrar para vocês, ó, manhã de manhã, tal, mas não vou deixar mais de manhã, não. Não dá porque ficar bonitinho, né? Se eu quiser excluir, vocês viram que eu consegui já excluir e cadastrei, já cadastrei, né? Então, veja bem, eu estou incorporando esses horários aí, né? Esses horários. Para isso, eu acho que eu vou aproveitar, já que a gente está aqui, né, de boa, eu vou voltar aqui em docente. É que eu vou ter que ter CPF, né? Saco. CPF é um número sensível para nós, né? Ah, eu vou me pôr dando aula em tudo que é canto, então, que eu quero fazer uma brincadeira. Sala de aula, então, tem a sala de aula casa do Marcos. Então, vamos editar aqui. Vamos colocar sala 01. Vamos pôr lá no primeiro andar, capacidade 30. Vamos dar uma personalizada para nossa FATEC aqui, só para a gente. Aí eu vou pôr sala 02, né? Que é como mapeado aí na nossa FATEC. Então, só para ficar igual. Sala 02. Aí eu vou criar aqui sala 03. E sala 04, vai. Só para sala 04. Primeiro andar. Capacidade. Então, beleza. Docente, sala de aula, turma, gestão comercial. Primeiro semestre, sistemas para internet. Vou pôr aqui
Nós, né? Quinto semestre. Esse ano tá zoado, né? 2023. Não que faça diferença para a execução do programa, mas só para a gente. Esse técnico de informática, vamos por gestão comercial, gestão, um pouquinho de gestão gastronômica. Vamos por 8/8 de 2025. Vou por aqui primeiro semestre. Gastronômica, né? Só para a gente poder começar a brincar. Turma, período que a gente fez, manhã, tarde e noite, certo? Então, vocês estão vendo aí que a mecânica é absolutamente a mesma, né? Tô até fazendo questão de ficar manuseando o sistema aqui. Não tava por isso não, tá? Eu tava mapeando aqui as coisas para falar para vocês aqui para gravar e não tinha mapeado isso aí não. Mas aí a gente fazendo aqui, a gente já, né, confabula como fazer isso melhor aqui. Então, vamos lá. Então, aqui período, só pra gente passar que a gente tá aqui, né? E o período filtra do mesmo jeito, tá? Ó, manhã, tá vendo? Tarde, noite. Eu coloquei só um defaultzão aqui, mas no nosso sistema a gente poderia cadastrar os turnos que a gente quisesse, tá? Estou fazendo de propósito para poder mostrar a parte final. Então aqui fizemos, né, toda a parte de cadastro de períodos. Então após isso, vou ter que ir lá em funções, abrir período que vai amarrar o card que está lá na index, não esqueçam disso. Aí aqui faz toda a mecânica. Gente, se vocês quiserem aí depois mexer no layout, fica à vontade, tá? Não é o meu foco, tá bom? Até se der certo aí o nosso projeto semestre que vem, da gente fazer a implantação desse cara lá na FATEC, que é uma coisa que está em pauta pelo nosso coordenador e nossa diretora. Aí a gente pode dar uma mexida nesse front, tá bom? Beleza? Ah, aí aqui, ó, mesmo esquema. Perdão, eu já tô atropelando aqui, né? Eu tô falando com vocês pensando, tô rolando tela aqui e esqueci, né? Aí vem a página da reserva. Que aí, aqui que é o, né? O tchan da coisa. Um dos, né? Porque a última parte também é interessante. Que é o quê? É exatamente fazer toda essa amarração, né? Amarrar tudo que a gente fez para que efetivamente o agendamento aconteça, né? Então, se a gente for lá em reservas, a gente não tem nada reservado, porque vocês viram, eu acabei de dar um delete físico na tabela local, e aí a gente vai cadastrar uma nova reserva. Quando eu cadastro a nova reserva, vai apresentar as informações aqui, os dados que ele precisa. Sala. Vamos pegar a sala 1, vamos numa sequência. Turma, gestão comercial. Docente, eu vou estar em todas, tá? Porque por causa do negócio de CPF. Marcos Costa. Data da reserva. Vamos fazer o seguinte. Eu vou fazer uma brincadeira aqui. Vamos pegar tudo dia 24 e manhã. Beleza? Top. Cadastrei. Olha lá. Horário da manhã. Senhores, aí vai a mesma mecânica, tá bom? Eu carrego todos os dados, eu consigo alterar. Ai, putz, não é de manhã, é de tarde. Deu ruim aqui, hein? Tarde. Hum, houve algum problema no agendamento. Deixa eu ver se consigo mudar sistemas para internet. Ih, não tá gravando, por quê? A alteração da sala foi. Tá bom. Depois eu vejo isso aqui e pontuo vocês lá. É alguma coisa no meu back-end, tá? Alguma coisa no meu back-end. Mas vamos seguir aqui, ó. Eu vou pegar agora, só para a gente não perder o fio da meada. Eu vou cadastrar uma outra reserva. Agora eu vou pegar a sala, eu vou voltar para a sala 01.
que eu tinha alterado, né? Vou colocar sistemas para internet, vou pegar o Marcão. Eu vou pegar a mesma data, tá bom? 24. E vou selecionar um horário e vou jogar de manhã. Então, ó, o Marcão tá na sala 1. Quer dizer, eu estou em dois lugares ao mesmo tempo, né? Leve em consideração, tá? Só para a gente poder entender aqui. E poderia ser até uma crítica a ser feita também dentro do nosso back, gente. É verificar se o mesmo professor não está no mesmo horário em salas diferentes, tá? Então é uma coisa para a gente refinar depois também, tá? E vou pegar aqui, vou cadastrar uma outra reserva na sala 03. Vou pegar a gestão gastronômica, eu, dia 24, manhã de novo. Tudo bem? Aí vou continuar cadastrando aqui. Vou pegar sala 789. Vou pegar sistemas para internet, Marcos Costa. Vou pegar o mesmo dia, só que agora vou pegar tarde. Tudo bem? Tarde. E vou cadastrar uma nova reserva. Vou pegar a sala 01, gestão comercial, Marcos Costa, dia 24, tarde de novo. Tudo bem? E aí vou cadastrar uma outra reserva, sala 1, gestão comercial, Marcos Costa, 24, noite. Vou cadastrar uma nova reserva, sala 02, sistemas para internet, Marcos Costa, 24, noite. Estou fazendo só os agendamentos do dia 24, percebam, tá? Vou cadastrar uma outra reserva, sala 03, gestão gastronômica, Marcos Costa, horário, noite também. Então, beleza. Fiz uns agendamentos aqui, ó. Percebam vocês que, se eu colocar aqui, sala 01, efetuou tudo que eu vou ter na sala 01. 02, 03, 04, 05, não tem. Tá? O que é sistemas? Manhã, esse aqui eu fiz para todos. Então eu fiz todo o meu agendamento aqui. Tudo bem? Consigo editar, consigo excluir e consigo cadastrar. Meu back-end lá tá. O de vocês não tá dando pau não, mas o meu tá. Porque eu não sei, eu preciso ver, tá? Mas, beleza. Tudo bem? Fechado? Aí, olha só. Eu fiz toda a parte de reserva. E o front da reserva, gente, é o mesmo esquema. É a mesma diretriz, é o mesmo passo a passo, é a mesma coisa, não muda absolutamente nada. Ok? Nada, 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 nada. Tá? Isso aí vai para vocês também. Beleza? Então aí depois a gente vai na controller, funções, põe lá o abre mapa, que a gente chama de mapa, né? E aí faz toda essa mecânica que eu fiz com vocês aqui, ó. Tá vendo? Deseja remover. E aí a gente finaliza a parte de mapeamento. Ou seja, neste aspecto aqui, pessoal, o que que a gente faz? A gente finaliza toda a nossa questão de back, front, banco, de quem? Dos objetos principais do nosso projeto, né? Que, de novo, se a gente voltar para lá, que é o que, ó? A gente veio até aqui, ó. Então a gente fez sala de aula, docente, turma, período, reserva e login. Podemos esquecer do login aqui, ó. Fizemos aqui também, né? Nós fizemos. Ok? Agora, o
que vem aí o grande finale, vamos falar assim, né? Que é a parte de relatórios, né? Que aí a essência do que quem for participar de novo daquele projeto, se a gente conseguir dar com ele andamento, que é o que a gente disponibilizar isso na faculdade de alguma forma, né? Então agora a gente vai implementar uma tela para relatórios e uma tela de mostrar na TV, eu chamei. Que é o que a ideia é ter uma TV e aí ele bate aqui o painel com os agendamentos feitos para aquela determinada data, né? Então, que é um painel de visualização. Então aqui nós programamos toda a view para bater o quê? Nisso aqui, ó, nesta tela. Então, qual que é a mecânica dessa tela? Ela pede uma data. Então, eu vou catar aqui e vou fornecer uma data. Vou mandar gerar o relatório. Ele não vai achar nada porque eu não tenho nenhuma reserva encontrada. Nós temos reserva onde? No dia 24/11, que é segunda-feira. Gerei o relatório, ele trouxe ó, tudo. O que é isso? Deixa eu só explicar a mecânica, né? Essa table, ela tá montada aqui dentro do front, bonitinha, né? Aqui, tá vendo? Você pode ver aqui, ó. Tá toda montadinha em HTML, bonitinha. É um trabalho danado fazer esse cara. Carregar esse cara. Olha só o que ele faz aqui, né? Data, sala, turma, docente, horário, retirada, entregue e visto. O que é isso? É que isso aqui, essa tabela ela foi montada de acordo com o que nem eu falei para vocês num case que eu tive, e eles pediam que teria que ter isso impresso para alguém colocar o horário que ele retirou, a hora que ele entregou e o visto dele. Tanto que por isso que a gente colocou aqui, ó, impressão de relatório de chaves. Quando eu clicar aqui, ó, ele gera um relatório com esses mesmos dizeres, tá vendo? Só que eles falaram assim, ó, aqui, ó, isso aqui ficou melhor. Aí só Marcão, mas tem um caso que a gente pega esses caras, como a gente não tem a TV ainda, a gente vai imprimir num papel e pôr lá na porta, o pessoal ver. Putz, então precisa de um relatório de visualização, que nós chamamos. Que é esse cara aqui, ó. Olha lá. Que só tem quem? Só não tem a retirada, a entrega e o visto, tá vendo? Só tem caráter informativo, de acordo com a data. Bem simples. Se ele quiser, ele vem daqui, faz a impressão e acabou. Tanto que ele já abre num formato, ó. Ele já abre aqui, ó, falando, para onde você quer mandar? É que como eu não tenho impressora, essa aqui não está aqui em casa. É lá da igreja. Mas assim, salva como PDF e tal. Já só impressora conectada, era só mandar imprimir a mesma, tá? Tá vendo? Então, é o que compõe o nosso, a nossa parte de visualização, né? Então, tudo isso aqui está sendo feito aqui, né? E, obviamente, senhores, que aqui também tem o que a gente fez para montar realmente o que é a TV aqui, né? Que é os cardzinhos. Quando eu clico no mostrar aqui, ó, tá vendo? Ele me mostra no painel do que eu tenho nos turnos, ó. Ó lá, ó lá. Tá vendo? Marcão, esse manhã, tarde e noite, você gerou através do. Não, não. Tem uma programação nele aqui dentro que eu estabeleci, de acordo com o que eles falaram lá, o horário. Deixa eu achar aqui onde tá, onde eu programei isso aqui. Peraí. Deixa eu ir pro back aqui que é mais fácil. Cadê? Relatório. 13 aqui. Aqui, ó. De organização dos dados aqui, ó. Então, eu peguei o período manhã, se eu coloquei o período tarde, se for 13h30, noite, 19 horas. Então, por isso que eu até montei aquele cadastrinho meio que proposital, tá? Como a gente entende que a instituição trabalha em 3 turnos,
Então a gente comprimiu os horários e disse aqui, ó, de acordo com o que ele bater, ele consulta pelo horário, lembra? Que a gente cadastrou. E aí ele dinamicamente monta o painel. Tá vendo? Qual que é a ideia se a gente implantar isso na faculdade? Obviamente, a gente consegue até trabalhar com esses horários nichados mesmo, fechados, pelo cadastro que a gente fez, mas aqui a gente muda manualmente, né? Aqui a ideia é que a gente consiga colocar algo que fique visualizando o relógio. E aí, na hora que visualizar o relógio, ele pega e vai dinamicamente mudando isso aqui, ó. Tá vendo? Passou das 19 horas, ele vem para cá. De manhãzinha, vem para cá. 1 hora, vem para cá. Manhãzinha a gente colocou 8, né? 8, vem para cá. 1 hora para cá e 19 horas a cá. Ou 7h50 aqui, meio-dia 50 aqui, 18h50 aqui. Para dar um tempo, o aluno chegar na faculdade e ver, nossa, quais são as aulas da noite, né? Ou até um período mais cedo, não sei. Uma questão de se pensar, né? Então, feito isso, é a mesma mecânica, front, todos. Esse front está junto, eu vou compartilhar com vocês. Só que é o seguinte, para gerar tudo isso, isso é o front, eu preciso ter mais uma controller e uma modem, gente, para poder fazer isso acontecer, né? Você deve estar perguntando, Marcão, da onde que saem esses dados? Da onde sai essa programação? Que eu não lembro de a gente ter abordado isso em sala de aula. E não abordamos mesmo, porque a gente colocou isso no final. E para isso a gente vai precisar ter mais uma controller de relatório. Vixe, minha bateria está indo pro limo aqui, pessoal. Deixa eu só colocar o cabinho aqui, peraí. Tô gravando aqui, já pensou? Para do nada aqui. Ó, foi. Então, né? Então, mas é bem tranquilo, ó. É um. Cadê? Relatório. Aqui a view, né? Ó, a controller de relatório. Tem um método só, gerar mapa. E tem uma model só, M relatório, que também só tem uma função, um método só, tá? Que é um cara cheio de joins aí, muito louco, né? Porque é um select um pouco agressivo, né? Se a gente pode dizer isso. Porque, obviamente, ele está unindo tudo que a gente trabalhou para confeccionar o relatório, né? Então, por isso que tem toda essa, essa amarração, tá? Então, aqui vocês podem ver que. Aí depois eu coloquei aqui, né? Obviamente foi um outro cadastro que eu fiz aqui, mas só para vocês terem ideia, tá tudo explicando exatamente o que eu demonstrei para vocês, né? Aqui as cores e tal. Então, chegando aqui, galerinha, nós terminamos, vamos dizer assim, né? A confecção desse projeto, né? É, é bem interessante a gente fazer uma análise aqui nesse momento, que é o que é pensar que nós pegamos um projeto desde o começo, desde uma ideia inicial que se tinha dele, uma confecção de ideia, e a gente chega até o finalmente dele, né? Que é encerrar o projeto com front, back, banco de dados, né? Efetivamente com ele em funcionamento, tá? Então, esse que é o nosso objetivo aqui no caso, tá? Bom, eu creio que tenha ficado claro, eu acho que vocês conseguem aí, como vai, é uma gravação isso aqui, vocês vão conseguir, se tiver alguma dúvida, vocês conseguem voltar, olhar, né, tal. Vai ter o material também que eu vou subir no GitHub. Já vou subir agora após a gravação que já vou subir esse material. Vai ser bem antes do dia de hoje, né? Vamos dizer assim que vocês estejam vendo essa aula no dia. Deixa eu ver aqui. No dia 25. Na verdade, eu tô gravando no dia 21, mas vocês vão ver esse material no dia 25, tá? Então, é,
mas eu vou subir de qualquer forma esse material lá. E aí vocês conseguem acompanhar pelo material, acompanhar pelos vídeos, né? Então eu acho que é bem tranquilo para poder fazer essa implementação. Por quê? Porque essa implementação vai nos dar o que é a base da atividade final, que é a nossa P3, tá? Que a gente precisa ter a P3 para finalizar o nosso semestre aí, que é o quê? É implementar tudo isso. E aí, obviamente, eu fiz aqui um checklist de validação, que são as coisas que eu vou bater nessa análise que eu vou fazer com vocês, tá? É, eu vou levar tudo isso em consideração, é que nem estou dizendo aqui. Eu vou deixar com carta de opção para vocês duas datas, até dia 9 do 12. Então, por exemplo, se alguém andar com esse projeto, quiser lá, falar, professor, dia 2 eu termino, eu posso ir lá na FATEC apresentar para você avaliar? Pode, não tem problema, tá bom? Ah, dia 2 do 12 e 9 do 12. E aí eu coloco, eu só faço as correções até as 21h30. Por que que eu falo isso? Porque muitas vezes muita gente deixa tudo pro final. E aí acaba me deixando enrascada. Por quê? Porque aí a pessoa chega lá 22 e 29. Ah, professor, terminei. Aí não dá, né? A gente não tem tempo hábil de aula para poder verificar as atividades, né? Então, vocês têm esses dois prazos. Não vou postergar essas datas, ou essa data final, que é dia 9 do 12. Não tenho como postergar, porque na semana seguinte eu já tenho que estar com as notas totalmente fechadas na FATEC, entregues na secretaria, na secretaria acadêmica, tá? Então tem que estar fechado. Então, para isso, vai. Se não entregar, gente, é nota zero, não tem para onde a gente correr. Tá bom? Beleza? Só para vocês entenderem a nossa dinâmica. Beleza, senhores? Eu creio que seja isso, né? É uma parte bem legal, bem rica de se fazer, que é contemplar o front ao nosso projeto, para a gente poder ver isso tudo fechado, né? Espero aí que vocês tenham gostado, que vocês tenham aproveitado aí, né? Essa, esse semestre aí. A gente vai se ver, mas como eu estou fazendo a gravação, né? Deixa registrado. Vocês foram uma turma que até o momento aí tem trabalhado muito bem. Tenho certeza que vão entregar de forma bem legal essa última parte também, tá bom? E a gente vai se falando. Perfeito? Gente, obrigado. Peguem o material, leiam com calma, peguem o vídeo, olhem com calma, implementem, testem, né? Corrijam os bugs. Vai dar bug? Vai. Vocês sabem disso. Vai dar pau na implementação? Vai. É natural, tá bom? Mas, que nem vocês viram aí, é um andamento tranquilinho, tá bom? Beleza? Pessoal, obrigado pela atenção. Bons estudos aí e um forte abraço. Tchau, tchau.